Fala pessoal, Rodrigo Vilhena aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Agora para falar sobre essa escola estadual que está para ser fechada aqui na região noroeste da capital mineira, cidade de Belo Horizonte, envolvendo questão do estado e tudo mais, até por ser uma escola estadual, mas tem alguns mistérios aí que muita gente não pode não saber. É, e eu vi alguns deputados estaduais, né? Convenientemente nesse ano eles começaram a pular e aparecer para falar sobre o assunto. Só que essa discussão sobre o fechamento dessa escola já ocorre há mais tempo. Mas antes de eu começar, gostaria de te pedir a vocês uma ajuda. Eu estou nessa missão aqui embaixo. Mesmo que você não seja da cidade, compartilhar esse vídeo, também o canal, com seus conhecidos e amigos, vai me ajudar bastante, beleza? Então vamos lá. Qual que é a história? A história é que essa escola estadual, chamada Dr. Lucas Monteiro Machado, ela fica na região noroeste da cidade de Belo Horizonte. Ela é uma escola profissionalizante. Não só isso, ela também é uma escola que tem 2 turnos, né? Você consegue estudar e fazer o curso profissionalizante ao mesmo tempo, em turnos separados, né? Obviamente. O que é muito interessante essa estrutura de ensino, vamos dizer assim. Só que lá em 2017, ainda na gestão do governador Pimentel, do PT, aqui do estado de Minas Gerais, foi previsto que essa escola seria fechada. E no ano passado começaram a ser feitas, em 2023 no caso, começaram a ser feitas também o impeditivo para novas inscrições na escola, né? Isso aqui é muito interessante porque eu tinha visto essa reportagem há algum tempo atrás, se não me engano na Itatiaia, alguma outra rádio local aqui da capital mineira, que falava sobre o fechamento dessa unidade e que chamou muita atenção minha, porque existe um projeto do governo estadual, do atual governo estadual, né, do governador Zema, envolvendo a profissionalização de estudantes. Então existem institutos dos profissionalizantes sendo lançados, sendo abertos no estado, e eu de fato não compreendi muito bem como que isso era possível, sendo que estava indo contrário uma coisa a outra. A primeira justificativa no próprio site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais é uma outra reportagem, essa daqui que eu vou citar é uma mais recente, 13/3, mas ainda, se eu não me engano, do ano passado foi feita uma reportagem, né? Foi feito um report, literalmente, né? Uma estruturação de documentação para poder falar sobre a situação da escola. E a situação da escola era que, de acordo com o próprio diretor da escola, ele falava que não existia quantidade de alunos suficientes para justificar a manutenção de abertura da escola. Então, um dos motivos que motivou lá em 2017 o fechamento da escola, por mais que no endosso da decisão do então governador Fernando Pimentel, existia essa premissa, essa prerrogativa. O que o vice-diretor, se não me engano era o vice-diretor que falou, não me lembro o nome dele, deu a declaração. Ele falou que o problema que ele enfrentava era a questão que os alunos estavam saindo da escola, não estavam frequentando mais a escola, e não justificaria mais a manutenção da escola. Claro que a gente tem uma parte dos alunos que ainda iam, é uma melhoria. Infelizmente a gente não pode manter uma escola numa região da qual não há busca, procura para que seja melhorado aquele ensino naquela região, né? O que viemos que ouviamos, eu acho que é falta de divulgação. Eu acho que se divulgasse para os bairros da região próximos, da região do bairro da escola, seria interessante, porque assim você poderia angariar mais alunos, não só pelo propósito de ter os alunos para estudarem num turno normal, mas também pela questão profissionalizante, principalmente, porque era essa a premissa principal essa era a premissa dessa escola nesse sentido, né? Então, passada essa situação, o vice-diretor ele deu essa declaração falando sobre a questão dos alunos. Muitos dos alunos eles tinham que trabalhar, então eles não poderiam fazer os dois turnos e ao mesmo tempo trabalhar. Quer dizer, poderia, né? Quem já fez faculdade aí sabe que dá para fazer, né? Mas não que seria esse o propósito, até porque essa escola era uma escola de ensino médio, se não me engano, e nesse sentido da escola, quando você pensa num jovem, o jovem vai ter uma vida adulta enquanto jovem, aí a gente já começa a entrar em umas discussões psicológicas de criação, de desenvolvimento do ser humano, de uma forma geral. Não que eu veja um problema nisso, mas existem pessoas que veem problema nisso, então a gente tenta encontrar uma solução mais plausível, faça mais sentido para todos os envolvidos, né, da sociedade em si. E aí a gente coloca nessa questão um ponto-chave, né? Poderia ter mantido só a escola para a parte profissionalizante, por exemplo. Eu tenho certeza que a procura continuaria existindo,
e já daria justificativo suficiente para a escola. Existem muitas escolas que, e não atrelar o currículo de quem estuda necessariamente ao curso profissionalizante com aqueles que estudam mais cedo. Porque assim você consegue construir até por parte de algumas pessoas chamar a atenção para que elas fizessem parte do ensino profissionalizante. Eu acho que seria interessante, né? Então aqui nesse report aqui da LMG, fala assim: após ter visitado a Escola Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado, a comissão discute a LMG possível chamamento da unidade, 13/3/2024. Então é bem recente, porque até essa discussão voltou à tona novamente, né? Eu acho engraçado porque os deputados estaduais eles não foram nessa escola em momento nenhum. Aí quando saiu na mídia, eles começaram a procurar. Falta de interesse mesmo. Eu vivo reclamando sobre isso, sobre a questão do legislativo, vereadores, deputados. Eles não estão interessados em nada, mas quando começa a dar um tipo de repercussão, eles veem uma boa oportunidade para poder angariar mais pessoas para a sua retórica política, né, no final das contas. Então, eles não trabalham de proatividade, eles não estão buscando os problemas para tentar resolver, né? Essa escola está no bairro Pindorama e, segundo os relatos, que é na região noroeste da capital mineira, como eu disse, já não recebe novas matrículas. Mas, segundo os relatos, isso aqui já é sabido mesmo, como eu disse, né, no ano de 2023 já foi fechado as novas matrículas. E aqui acontece o seguinte: como desdobramento da visita feita à unidade, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia realiza audiência pública nesta quinta-feira. Vale um adendo: eu não concordo com a Comissão de Educação e Ciência e Tecnologia ser uma só. Mas vamos em frente. A gente sabe que o Brasil é completamente atrasado em termos tecnológicos e científicos. Claro que a educação também, mas não necessariamente os três têm uma ligação intrínseca, né? Para debater o possível fechamento da escola. A reunião será às 10 horas no auditório, já foi no caso, né, no dia 14/3, na LMG. A escola está situada no bairro Pindorama e atende os alunos do ensino médio, profissionalizante de educação jovens e adultos, o EJA no caso, né? Então, teria o turno pelo menos da manhã e da noite. E tem o turno do profissionalizante, que eu não sei se era o envolvimento junto com os outros turnos também, né? A visita da comissão ao local ocorreu no dia 4 de março, dia 4 de março, né, o último dia 4 de março, por solicitação da sua vice-presidente, deputada Macaé Evaristo, do PT. É aquela mulher que eu falei, que nunca tinha aparecido para falar sobre o assunto, saiu uma reportagem, daí ela apareceu. Se eu não me engano, eu vi uma reportagem no Tempo falando sobre isso daqui, mais ou menos próximo do dia 4, e ela foi lá para saber o que está acontecendo, mas tem que ter uma proatividade, afinal de contas, um deputado tem lá seus 10, 15 assessores, não é à toa, esses caras têm que trabalhar e não só os deputados também, né? Foi ela quem também pediu audiência para dar sequência à discussão, após representantes da comunidade escolar terem relatado à visita que o processo de encerramento das atividades da escola começou em 2017, ainda no governo Pimentel, do próprio PT, dessa pessoa aqui, quando a unidade foi escolhida como piloto para ensino integral profissionalizante. Eu acho que o problema estava aqui, né? Até pelas declarações, não o que eu acho propriamente, mas fazendo uma ligação com as declarações que o vice-diretor fez, né, da fuga dos alunos em relação ao interesse de continuarem se matriculando na escola. Eu acredito que a justificativa que ele dava é que é porque os alunos precisavam trabalhar, então poderia existir uma possibilidade deles também fazerem não só o ensino profissionalizante também, com as matérias principais do ensino médio, e eles poderem trabalhar e ao mesmo tempo fazer esse ensino, e não necessariamente precisar fazer integral, ficar o dia todo lá e depois ir para o trabalho, aquela jornada que quem já fez isso sabe que é cansativo. Então é uma questão de ajuste na questão do ensino. Hoje o ensino médio, pelo menos do estado de Minas Gerais, não sei do seu, coloca nos comentários como que é, se você sabe, se você tem filho, ou se você mesmo é estudante do ensino médio de outro estado, como que é. Eu sei que, no meu caso, né, eu tenho um filho e ele estuda no ensino médio, ele tem 21 matérias. E eu cheguei a conversar com ele não tem geometria, o que eu acho um absurdo. Porque geometria dá uma noção de raciocínio lógico, né? Porque a geometria tem muito disso, apesar de ter a questão matemática, que também é a questão lógica. E ele não tem. Ele tem um monte de outras matérias lá que, viemos que viemos, a vida vai ensinar, né? Se ensinou para várias pessoas antes, vai ensinar para ele também. Desde então, segundo eles, foram encerradas as turmas de ensino fundamental e este ano o governo estadual cancelou matrículas para novos alunos. As mudanças no funcionamento da escola ainda estariam sendo feitas sem diálogo com os interessados, o que foi criticado pela deputada na da unidade. Isso aqui não é verdade, né?
Porque os interessados são pessoas que procuram pela informação. Se os deputados não procuram pela informação, eles não são interessados, né? Eles são só oportunistas. E a escola, as mudanças no funcionamento da escola, elas são feitas com os interessados, que são as pessoas da comunidade, da região. E essas pessoas da região, elas vão acabar sabendo, quando elas vão procurar informações sobre a escola para poder matricular seu filho, ou você mesmo como um jovem adulto, poder ir lá se matricular, né, para o ensino profissionalizante. Aí você vai chegar lá e você vai descobrir que não tem mais. Então a comunicação houve, o diálogo é esse, é uma notificação, né. Além disso, a escola estadual seria a única instituição pública que oferece ensino profissionalizante na região noroeste, que é uma verdade. E é um dos motivos que eu vejo com estranheza esse fechamento. Falta escuta da comunidade e monitoramento da escola. Isso daqui eu já discordo, porque aí diga-se de passagem, é uma avaliação rasa e bem como é que eu posso dizer? Falta conhecimento para essa pessoa fazer esse tipo de afirmação. Eu vou dizer um motivo que é muito claro para mim. Eu não sou diretor de escola, eu não sou o vice-diretor, o pessoal que tomou essas decisões, mas é muito claro, se não tem quórum, se não tem estudantes suficientes para você manter uma escola que é caro para o Estado você manter uma escola gigante, não faz sentido você manter a escola, né? Então não tem que ter escuta da comunidade, monitoramento da escola houve. Se você chegou à conclusão de que não estava tendo uma mesma demanda, né? Se não estava tendo uma mesma procura para aquela demanda que você estava oferecendo, não faz sentido você manter. Então, o monitoramento existiu. Sobre a questão da escuta da comunidade, a comunidade procurou, porque se desde 2017 está assim, hoje nós estamos aí 7 anos depois e essa discussão está sendo feita. Então, quer dizer, que comunidade que não estava sendo escutada? Porque essas comunidades não procurou ninguém. Então, realmente não havia interesse da própria comunidade. E aqui ela, existe no próprio texto da LMG falando assim, quando também foi exposto que a área da escola pertencia à Prefeitura de Belo Horizonte, o que é muito interessante, porque é uma escola estadual, normalmente pelo nome, escola estadual é do Estado, que estaria na justiça para reverter uma doação anterior da propriedade. Então, existem outros fatores que corroboram para toda essa situação, né? Pode ser que o fechamento também seja uma questão burocrática, como eu gosto de falar, que infelizmente Belo Horizonte a gente tem vários deputados como essa pessoa que criam, né, essa pessoa que eu falo, essa deputada aqui, que criam várias burocracias que dificultam cada vez mais esse tipo de organização. Por que eu falo sobre essa questão de burocracia? Eu vou fazer um adendo que envolve a questão da educação aqui em Minas. Para se ter uma ideia, para um diretor de escola estadual conseguir um pedido de alimentação, né, para poder prover alimentação. Para você que não sabe, existe um programa de alimentação nas escolas estaduais, né, municipais também e tal. Para o diretor fazer isso no âmbito estadual, ele precisa pedir 6 meses antes para chegar o alimento. E o alimento chega depois que a escola já começou. Sendo que a gente sabe que tem algumas crianças que vão à escola estadual para se alimentar, porque os pais não têm condições para alimentar os filhos dentro de casa. Até porque a gente sabe que 83 milhões de brasileiros vivem com até R$600, né? Sobrevivem. Então, existem essas burocracias. Então, existe essa questão da escola ser pertencente à prefeitura da cidade, né? Prefeitura de Belo Horizonte. Então pode ser um entrave que pode ter ocorrido aí da burocracia brasileira, a famosa burocracia brasileira. Então existem projetos que a gente pode criar, a gente pode desenvolver para diminuir esse tipo de burocracia, principalmente envolvendo o ensino, os jovens, as crianças de uma forma geral, né? Foram convidados para a audiência representantes também da Secretaria Municipal de Educação e da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, capital mineira. Além do Estado, tendo confirmado presença o titular da Superintendência Regional de Ensino Metropolitano B, da Secretaria de Estado de Educação SEE, Everton de Oliveira, assim como a direção da escola. O que eu acho muito, muito interessante, que a gente estava falando, eu estava comentando sobre a questão de burocracia, né? E a gente tem vários órgãos envolvidos, inúmeros órgãos. E não existe uma forma de criar, atualmente, né, não existe uma comunicação entre esses órgãos de uma forma que tudo esteja claro. Já faz 7 anos que essa questão toda começou a se desenvolver e só agora começou a ter repercussão. E para piorar, que é o fim da escola no caso, né? Por isso que começou a ter repercussão. Então nós brasileiros temos essa cultura horrorosa de sempre querermos
tratar a doença, aquilo que já está instaurado. E não é assim. A gente precisa começar a acostumar a escolher pessoas que vão estar no legislativo, principalmente, para começarem a tomar as decisões para resolver causas dos problemas e não as consequências desses problemas. E a nossa sociedade brasileira como um todo, não só em Belo Horizonte e Minas Gerais de uma forma geral, tem um emaranhado de pessoas envolvidas nessas questões, para tomar essas decisões, que vivem resolvendo as consequências e nunca as causas, né? Então, não é melhor prevenir do que a gente ficar remediando. No final das contas, o ditado que é perfeito para a sociedade brasileira na atual situação, e talvez já de muitas décadas, eu posso dizer com certeza. Então, para esse vídeo era isso. Eu queria trazer essa questão sobre essa escola, que é um pouco revoltante, para falar bem a verdade, porque é um ensino profissionalizante, é uma coisa que o Brasil precisa de profissionais capacitados. Não dizendo que seriam profissionais capacitados e tudo mais, mas eu acho que existe uma integração muito interessante aí também, público-privado, e a gente poder envolver empresas que poderiam contratar esses alunos que estão saindo já com curso profissionalizante de lá, mas não. Começou a cair por terra, e isso tudo começou com aquele grande governador que Minas Gerais teve, Pimentel, o cara que desgraçou o estado inteiro. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Rodrigo Vilhena. Se curte política, já sabe, se inscreve, dá aquela força para mim, compartilha para todo mundo. Até a próxima.